Boa noite a todos os amigos queridos que estão conosco em mais uma transmissão da nossa classe bíblica, uma classe bíblica muito especial que tem por título A Bíblia Ensina. É um privilégio muito grande estarmos juntos. Aliás, semana após semana, não é o primeiro dia em que nós estamos aqui, na verdade já é uma jornada com vários amigos participando. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão conectados, pessoas aqui do Brasil, pessoas de fora do Brasil. Um abraço especial para todos os nossos irmãos que estão prestigiando e participando também. Irmãos da Igreja Central de Santo André e irmãos da Igreja de Príncipe de Gales. Que gostoso estarmos juntos novamente. Tem sido um momento muito especial na semana, às terças-feiras, sempre às 20 horas, esse encontro que nós estamos tendo. Deixa eu dar um recado especial para vocês que estão participando, ok? O primeiro recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Na última semana nós tivemos um pequeno problema com o link do estudo, aquele link interativo. Embora o PDF esteja lá todas as semanas, o PDF é o estudo estático. Você pode imprimir o PDF, você pode baixar o PDF para o seu dispositivo eletrônico, mas se você quiser preencher, nós temos ali um link que é colocado semanalmente. Nós vamos colocar até o término desse estudo. Provavelmente o link já vai estar lá, também a lição em PDF, para você acompanhar e relembrar tudo aquilo que a gente vai conversando durante o estudo. Um ponto importante que eu queria destacar é que nós tivemos um pequeno problema técnico no último link, nós estamos ajustando, então você poderá, agora a partir desta semana, preencher os demais estudos, na verdade o primeiro, o segundo, o terceiro estudo, o primeiro muitos já preencheram, o segundo, alguns não conseguiram preencher, então nós fizemos a revisão, o terceiro também. Agora, a partir desse quarto estudo em diante, tenho certeza que vai estar tudo alinhado para você participar e interagir. E é muito gostoso ter a sua participação. Essa sede de conhecimento da Palavra de Deus é fundamental para quem quer ter um relacionamento sério, um relacionamento intenso com Cristo Jesus. Bom, tendo dito isto, eu quero também dizer que é um privilégio muito grande receber aqui os comentários de vocês nas transmissões. Nós estamos sempre atentos, temos uma equipe que lê esses comentários, que ora, que intercede por pedidos de oração, por algumas solicitações. Inclusive nós estamos aqui nos colocando à disposição para ter um canal direto de comunicação contigo, ok? Você pode dizer assim lá no comentário, olha, preciso ou gostaria de ter um atendimento especial para que pudesse ter tal e tal dúvida tirada. Nós vamos entrar em contato com você. Tem uma equipe especial, a equipe do Ministério Pessoal da Igreja Adventista aqui de Santo André, vai entrar em contato e nós vamos ter a alegria de poder ajudar você nessa caminhada através das Escrituras. Já está com a sua Bíblia? Espero que sim. Se você não está, já estou aqui com a minha. O meu guia de estudo já está aqui separado também. Então nós vamos agora começar um estudo maravilhoso. Esse estudo, na verdade, ele é uma complementação do último estudo. Eu mencionei na semana passada que o estudo sobre o plano da salvação é o estudo que aborda o tema central da Bíblia. Agora, esse estudo que nós vamos fazer é o estudo em que a temática mais é apresentada na Bíblia. Na verdade, nós temos mais de 2.500 textos na Bíblia que falam de maneira direta ou indiretamente sobre esse tema. E se você já está preparado, então agora fique firme, aperte os cintos e vamos juntos nessa jornada, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para que esteja também comigo aqui me direcionando ao transmitir o conhecimento da Palavra de Deus. E quero aproveitar e dizer que nessa oração nós vamos colocar também muitas famílias de irmãos nossos que estão passando por dificuldades, lutas. A gente sabe da realidade triste de pessoas que estão ficando desempregadas, pessoas que estão passando por dificuldades. Inclusive na nossa página especial da igreja, você pode também, de alguma forma, se souber de pessoas que estão passando por situações difíceis, entrar em contato ali. Nós teremos o maior prazer em poder ajudar todos a quanto for possível. Quanto for possível, nós iremos ali entrar em contato e ajudar, porque nós entendemos que esse momento que nós devemos estar unidos, né? A igreja é um instrumento vivo que está para servir as pessoas, a comunidade em geral. Vamos orar? Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. O tema que nós vamos estudar hoje é um tema muito importante. É o tema que tem como base central a esperança que está latente em nossos corações. Nós vamos hoje aprender um pouco mais
sobre esta verdade que nos impulsiona a olhar para frente e para cima, com o coração repleto de esperança, porque cremos que em breve poderemos ver Jesus, contemplar o nosso Salvador, aquele a quem adoramos pela fé, quando poderemos finalmente contemplá-lo pessoalmente, face a face. Esteja com cada pessoa que está reunida nesse momento para estudar a Tua Palavra. Nós queremos também, de maneira especial, pedir que o Espírito Santo nos dê um entendimento, porque é um assunto tão importante e nós queremos ter a compreensão, e mais do que a compreensão, nós queremos ter a certeza, ó Pai, de que o Senhor está segurando nas nossas mãos. Eu sei que o Espírito vai dar essa convicção lá no nosso coração de que nós estamos acompanhados em meio a essa crise terrível que assola a humanidade. Estamos acompanhados da Tua presença, da Tua bênção, da Tua direção. Especialmente nós pedimos agora em prol daqueles que estão necessitados, muitos irmãos queridos nossos passando fome, passando por lutas, dificuldades familiares. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados, e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ok? Então nós vamos para o estudo, e já sem demora eu quero dizer que o tema que iremos estudar é o tema sobre a volta de Jesus, o tema da volta de Jesus. E como é gostoso quando nós temos a oportunidade de estudar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, que é um tema tão especial, tão marcante, tão impactante na Bíblia. E como mencionei, mais de 2.500 vezes nós encontramos na Bíblia essa temática, a temática da volta de Jesus. E o texto que eu gostaria de ler com vocês, que é o texto que vai dar o start do estudo, o início, né, dessa trajetória de vários textos que nós vamos estudar, é o texto em que aparece pela primeira vez a temática da volta de Jesus. E é interessante que a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo, ela está presente de maneira intensa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No meio teológico, nós temos uma expressão que é usada para o estudo da volta de Jesus, que é a expressão parousia. A expressão parousia indica a manifestação, o aparecimento, e nós temos a certeza de que a Bíblia nunca falha nas suas profecias, e não seria diferente na profecia que mais é repetida. Então, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós temos ali centenas, milhares de textos que nos indicam a verdade da volta de Jesus. E logo no comecinho da Bíblia, e até o final da Bíblia, e no meio de toda a palavra de Deus, nós vemos entrelaçados inúmeros versos que nos dão essa esperança. E nós veremos hoje por que cremos, como será, qual será o resultado da volta de Jesus e por que é tão importante, tão relevante para esse momento que nós estamos vivendo, conhecer a verdade sobre esse assunto. Então, se você tem aí a Bíblia, pode ler comigo Gênesis capítulo 3, verso 15. Então você está com sua Bíblia, você pode agora pesquisar em Gênesis capítulo 3, verso 15, ok? Se você tem a sua Bíblia, você tem a oportunidade agora então de abrir Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ler juntos aqui Gênesis 3, verso 15. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 3, 15, tá? Logo no comecinho da palavra de Deus, diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O contexto dessa passagem, como eu mencionei algum tempo atrás, no penúltimo ou no último estudo, se não me lembro, se não me falha a memória, é um texto que nós usamos muitas vezes aplicando para a morte de Jesus na cruz do Calvário. E é verdade, porque na cruz do Calvário se cumpriu essa promessa. E o contexto é o seguinte: Adão e Eva tinham pecado, e logo após o pecado, Deus reúne Adão e Eva para uma conversa, chama Adão e Eva para uma conversa, e nessa conversa, Deus apresenta uma promessa. A promessa de que um dia o pecado teria um ponto final, de que um dia Satanás seria derrotado. E então ele, ao estar conversando com Adão e Eva e com Satanás, ele lança uma sentença sobre Satanás e diz o seguinte, aqui está o ponto central da mensagem. Jesus disse para Satanás: você vai atacar o descendente da mulher. O descendente da mulher é uma tipologia, ou melhor dizendo, é um símbolo da figura messiânica de Jesus Cristo. O descendente, Jesus Cristo. Então aqui nós temos a promessa de que ele viria pela primeira vez. Nessa primeira vez ele morreria e
através da sua morte, ele teria assegurado o direito de esmagar a cabeça de Satanás. Então, de certa forma, Satanás já está com a sua cabeça esmagada, e Apocalipse 12 fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque através da morte de Cristo foi assegurado a Deus o direito da vitória no grande conflito. E a eliminação do mal, a destruição de Satanás é apenas questão de tempo. Jesus Cristo venceu Satanás na cruz, essa vitória foi plena, mas, contudo, outrora, todavia, Satanás ainda está vivo. Ele continua ainda atuando, ele ainda impõe sofrimento no reino das trevas que está ao nosso redor. O mundo, de certa forma, é uma junção de dois reinos. Nós temos o reino de Deus aqui na terra, mas nós também temos o reino das trevas. Então Satanás, embora esteja derrotado, ainda não está de maneira efetiva total. Então, quando isso acontecerá? Paulo usa essa mesma expressão que Deus esmagaria um dia em Romanos capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia, pode ler comigo agora. Essa mesma expressão, guarde essa expressão. O descendente esmagando a cabeça da serpente. Vamos lá para Romanos agora. Se você tem sua Bíblia, pode ler comigo em Romanos capítulo 16. Então Paulo, que escreve esse livro maravilhoso, essa carta aos cristãos de Roma, ele, ao escrever essa carta, lá no finalzinho da carta, quando ele está encerrando todo esse tratado teológico, que é o livro de Romanos, no verso 20, ele diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha que coisa linda. Talvez você nunca tinha associado esses dois versos. Em Gênesis 3:15 há uma promessa, que Jesus esmagaria Satanás. Em Romanos, no capítulo 16, verso 20, Paulo diz que um dia Jesus vai esmagar Satanás. É interessante que ele chega até a acrescentar um detalhe, ele diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés. Perceba que a vitória será contemplada por nós de cima para baixo. Depois você vai entender, quando nós falarmos sobre os 1000 anos, o porquê que nós veremos essa vitória de cima para baixo. Nós veremos Satanás sendo esmagado debaixo também dos nossos pés. Ou seja, Jesus vai destruir. E a grande questão é quando Jesus vai destruir? Através da parousia, ou seja, através da volta de Jesus. A cruz assegurou a Deus o direito de vencer Satanás e o venceu. Mas a vitória plena vai acontecer quando? Na volta de Jesus. Então perceba que a promessa da volta de Jesus ela está presente desde o início da narrativa bíblica. Lá em Gênesis, no começo, quando surge o pecado, nós temos a promessa da primeira vinda e temos a promessa da segunda vinda de Cristo. Agora, se você continua estudando a Bíblia, você vai perceber que essa promessa ela vai sendo apresentada de maneira gradativa e vai sendo potencializada e ampliada em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, vamos ver aqui um texto interessante. Esse texto está lá em Judas. Pastor, mas você não falou que era o novo, é o antigo? Por que você está lendo o novo? Você já vai entender. Leia comigo agora o livro de Judas. É o livro que está antes de Apocalipse. É um livro bem pequenininho, na verdade, não tem nem 2 capítulos. É um capítulo só, tá? Então Judas, que está bem pertinho de Apocalipse, que tem ali 25 versos, nós temos aqui um ponto importante que eu queria destacar com vocês. Judas, o verso 14 e o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores profetizam contra ele. Olha que interessante. A Bíblia diz que Enoque foi um dos primeiros habitantes aqui da terra. Na questão genealógica, ele foi o 7º depois de Adão. E a Bíblia diz que Enoque tinha uma mensagem. E a mensagem de Enoque, olha que interessante. Enoque, ele tinha a mensagem do advento. Ele era, de certa forma, um adventista, porque ele esperava já o advento de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que Enoque pregava que Deus
voltaria com poder acompanhado de miríades de anjos para executar a sua justiça. Olha que interessante. Nós temos Deus apresentando a promessa da volta de Jesus para Adão. Nós temos o homem que andou com Deus e que foi trasladado para os céus, Enoque, pregando sobre a volta de Jesus. Agora, nós temos também aqui outros grandes homens do Antigo Testamento falando sobre a volta de Jesus. Depois você vai entender o porquê que Jesus precisa voltar. Eu vou destrinchar mais aí, ou apresentar mais elementos sobre isso. Mas leia comigo agora o livro de Jó, capítulo 19, verso 25 e 27. Se você tem a sua Bíblia e pode acompanhar agora, Jó, para aqueles que estão começando esse contato com a Bíblia, talvez ainda não tenham tanta destreza assim em achar os livros, você pode olhar ali no índice, ou se você quiser, ele está bem assim na parte central da Bíblia, próximo ao livro de Salmos, Isaías. Esses livros se encontram, esse bloco de livros, desde Salmos até Isaías, e o livro de Jó na parte meio que central da Bíblia, tá? Então, só para uma referência para quem não tem este hábito ainda de ter muito contato com a Bíblia, mas ali no livro de Jó, no capítulo 19, nós encontramos o seguinte, o verso 25 e verso 27, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. Que saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha que esperança, a esperança de Jó. Jó, em meio àquele sofrimento terrível, apenas um rápido resumo da vida de Jó, ele perdeu tudo porque Satanás atacou a Jó, e Jó vindicou, através da sua fidelidade, o nome de Deus. E a palavra de Deus diz que uma das coisas que sustentava Jó em meio a toda aquela dor e sofrimento era a promessa e a certeza da volta de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará e meus olhos o verão. Aqui nós vemos de uma maneira simbólica a esperança que ele tinha na volta de Cristo Jesus. O dia em que ele poderia finalmente contemplar a Cristo voltando com poder e grande glória. No livro de Salmos, eu não posso ler todos os textos aqui, nós vamos ler um pouquinho mais do que lemos nos outros estudos, mas no livro de Salmos, capítulo 50, verso 3, um pouquinho mais para frente, de Jó, Salmo, capítulo 50, o verso 3, nós lemos o seguinte: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. O seu ardor esbraveja grande tormenta. Olha que coisa profunda. O salmista aqui, que é Asaf, apenas um detalhe, a gente às vezes acha que todo o livro de Salmos foi escrito por Davi, e isso não é verdade, tá? Davi escreveu uma grande parte do livro de Salmos, mas Moisés escreveu alguns salmos, Asaf escreveu outros salmos. E é interessante que esse salmo, que é o salmo de Asaf, Asaf diz o seguinte, que Deus voltará, e ele voltará para fazer justiça e juízo. E aqui você vai percebendo algumas coisas importantes. Várias vezes no Antigo Testamento, a expressão de Deus voltando é de Deus voltando para fazer justiça, fazer juízo. Há uma expressão que se repete muitas vezes no Antigo Testamento. E você vai se deparar com essa expressão quando você lê os livros proféticos, a partir de Isaías até Malaquias. Várias vezes você verá essa expressão, o dia do Senhor, o dia do Senhor. É como se fosse uma expressão que indica o grande momento de acerto de contas, o dia do Senhor. E por que Deus tem que acertar contas? Vamos lá. Primeiramente, Jesus voltará para executar a sua justiça plena. Esse mundo não é um mundo justo. Esse mundo, como eu mencionei, é um mundo em que nele há o reino das trevas. E Satanás, ele deita e rola. Muitas vezes nós culpamos a Deus por coisas que ele não é de maneira alguma culpado. Uma vez eu, como pastor, estava num funeral. E nesse funeral ali havia um bebezinho. E o bebê morreu por um erro médico. Por um erro médico. E no meio do desespero ali estava a mãe. E a mãe fez uma pergunta para mim. Pastor, por que Deus fez isso com meu filho? Por que Deus fez isso com meu filho? E é comum nós escutarmos isso. Porque Deus quis assim, porque Deus fez isso. Em se tratando das coisas relacionadas à morte, destruição, nós somos tentados a imaginar que Deus está por detrás disso, mas isso não é verdade.
todo sofrimento, toda morte, toda destruição é uma consequência direta do pecado e por trás do pecado está Satanás. Então, quando Deus voltar, quando Jesus vier, ele virá para executar o seu juízo sobre o pecado, sobre aqueles que quiseram ficar sob o poder do pecado e também sobre, acima de tudo, Satanás e os seus anjos. É um momento de justiça, um momento de juízo. É lógico que muitas vezes Deus permite, mas a permissão de Deus está na esfera de que nós estamos no contexto do grande conflito. Coisas boas acontecem com pessoas boas, coisas más acontecem com pessoas boas. Coisas boas acontecem com pessoas más, coisas más acontecem com pessoas más. O que eu estou aqui dizendo é que, infelizmente, enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós caminharemos tendo que conviver com justiça e injustiça, com lágrimas e sorrisos. E isso envolve a todos, tanto ímpios como justos. Agora, a manifestação de Deus se dá no sentido de, muitas vezes, mesmo tendo poder para isso, permitindo que o sofrimento venha até a vida dos seus filhos, porque ele sabe que a justiça plena vai ser dada quando ele voltar. Enquanto Jesus não volta, nós estamos suscetíveis a sofrer nesse mundo, porque é uma consequência natural. Nós somos pecadores, estamos num mundo de pecado e esse mundo precisa ser purificado. Enquanto não for purificado, nós não podemos acusar a Deus de estar sendo injusto, porque o ambiente em que nós vivemos não é um ambiente de justiça. Um dia o ambiente relacional do ser humano será, enfim, no local de justiça. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo nos levará para um local onde habita a justiça. Nós vivemos num mundo em que não há justiça. Justiça plena não existe. Então, quando a Bíblia diz que o dia do Senhor se manifestará, é porque, primeiramente, guarda isso no seu coração, é um dia de justiça. Deus fará justiça. Deus vai fazer justiça, porque muitas pessoas morrem de forma injusta. Quantas famílias estão destroçadas porque perderam os filhos? Eu falo desde assassinatos até crimes que muitas vezes não são intencionais. A pessoa bebeu, saiu para dirigir o carro e acaba atropelando uma pessoa inocente. A dor que a família carrega durante anos, os traumas. Deus vai fazer justiça porque meninas puras são estupradas. Imagina a dor que essa pessoa carrega pela vida toda, a família. Jesus precisa voltar, porque finalmente, quando ele vier, não haverá mais hospitais, não haverá mais enfermidades. Ele voltará para colocar num ponto final não apenas sobre o pecado, mas um ponto final sobre as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Morte em primeira instância, mas separações, discussões entre casais, temos aqui enfermidades, temos aqui a depravação moral que toma conta do ser humano. Nós temos aqui, entre outras coisas, o sofrimento que é imposto à humanidade por Satanás. Então Jesus ele voltará, e essa expressão dia do Senhor está atrelada no Antigo Testamento ao momento de juízo. Eu vou mostrar um texto para vocês. A Bíblia termina falando sobre isso no Antigo Testamento. Se você for ver, o último capítulo do Antigo Testamento está falando sobre a volta de Jesus. E esse contraste que haverá na volta de Cristo, de salvação para alguns e de perdição para outros. Leia comigo o livro de Malaquias, tá bom? Se você está com a sua Bíblia aí, pode ler comigo Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, tá? Vamos lá? Malaquias capítulo 4. E aqui tudo é ao vivo, então eu demoro um pouquinho, você também vai lendo aí, a gente vai achar juntos, tá? Malaquias capítulo 4. Olha que interessante. Eu mencionei que a volta de Jesus está no começo, lá em Gênesis 3. Ela foi pregada por Enoque, foi proclamada por Davi, por Asaf, por Jó, pelos profetas, Isaías. E agora nós chegamos em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Um dos últimos versos do Antigo Testamento nós encontramos o seguinte. Malaquias 4, verso 1. É o livro literalmente que antecede o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Diz assim: pois eis que vem o dia. Lembra que eu mencionei? O dia do Senhor? Lembra? Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Agora o verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo o seguinte,
que é olharmos para esse mundo de injustiça, e às vezes eu nem gosto de assistir jornal, porque quando eu ligo nos telejornais, ou quando eu pego um aparelho, um tablet, um iPhone, um celular, qualquer coisa que seja desse tipo, e eu começo a ver notícias, eu fico desesperado ao ver tanta coisa ruim. Você não se sente assim? Às vezes a gente nem consegue assistir os jornais. É assassinato, é morte, é sangue, sabe? Tem jornais que você aperta e pinga sangue. Esse mundo é um mundo de injustiça. E a Bíblia está dizendo que Jesus voltará. E ao voltar, diz a Bíblia, ele diz que virá. Aqui vem dois elementos importantes sendo destacados. Para fazer justiça. E diz que ele virá com fogo, como uma fornalha, para destruir os ímpios. Acabar com o pecado, destruir Satanás. Essa história de que Satanás vai viver para sempre no inferno, de que ele é eterno, é mentira. Só Deus é eterno. De acordo com a narrativa bíblica, só Deus é eterno. A Bíblia diz, pelo contrário, que Satanás vai ser morto. Isso mesmo. Satanás vai morrer. Os anjos maus vão morrer. Apocalipse 12 diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12, Satanás está desesperado, irado, porque ele sabe que depois da cruz, cada dia que passa é um dia menos de vida que ele tem. Então a palavra de Deus, no Antigo Testamento, termina afirmando a promessa da volta de Jesus. Um dia em que haverá justiça e destruição da maldade, da impiedade, de Satanás, de todos os ímpios, mas por outro lado, a Bíblia diz que para aqueles que temem a Deus, nascerá o sol da justiça. Por intermédio de Cristo Jesus, nós seremos colocados numa realidade maravilhosa. Uma realidade maravilhosa. Eu já quero conversar com você sobre essa realidade, tá bom? Então, essa é a esperança presente no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo deixando como a grande promessa, a promessa central para os seus discípulos, justamente o seu retorno. Porque perceba, grande parte do ministério de Cristo, na sua parte introdutória, foi dedicada a apontar para a cruz. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que Jesus tentava avisar os discípulos, vez por outra, sobre essa situação da sua morte. Ele diz assim, convém que o Filho do Homem seja levantado, porque assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairei a todos a mim. Ou seja, de maneira figurativa e de maneira direta, Jesus estava dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não vim aqui apenas para que vocês saibam como é Deus, eu vim aqui para resolver um problema. Eu vim aqui nesse mundo para pagar o preço do pecado, eu vim aqui para esmagar a cabeça da serpente. Eu preciso morrer, porque é através da minha morte que vocês vão viver. E é interessante que quando ele morre, e os discípulos ali perdem o chão, entram em desespero, começam a chorar. A Bíblia conta um relato interessante que acontece ali no caminho para Emaús. 2 discípulos estavam ali caminhando e nisso chega Jesus. E quando Jesus chega, vai confortando o coração deles e a Bíblia diz que ele foi apresentando através das Escrituras todos os textos que diziam que convinha que ele morresse. Percebe que grande parte do ministério de Cristo foi para mostrar que ele precisaria morrer. Então, recapitulando, grande parte do ministério de Cristo no Novo Testamento aponta para a cruz. Mas chega um momento em que Jesus, especialmente na parte final, um pouco antes da cruz, que Jesus começa a apontar para uma outra coisa. E agora é sobre isso que eu quero ler com vocês. E é interessante que esse texto que nós vamos ler, que está em João capítulo 14, ele foi dado depois da Santa Ceia. Literalmente, Jesus falou isso algumas horas antes da cruz. Foi literalmente isso. Porque Jesus não queria apenas que eles tivessem a imagem da cruz, Jesus queria que eles tivessem uma outra imagem. E aqui ele está dando uma promessa, que é a promessa que nós conhecemos. Talvez decore esse verso, né? Mas é uma promessa linda que está lá no livro de João, capítulo 14. Você pode ler comigo, verso 1 até o verso 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse aqui é o texto central da parousia. Parousia, a promessa da volta de Jesus. O próprio Deus encarnado
quis deixar registrado na Bíblia o seguinte: não entre em desespero. Cada vez que alguém morre na sua família, não entre em desespero. Você pode ficar triste, mas não se desespere. Cada vez que você se depara com um patrão te demitindo, não entre em desespero. Cada vez que você passar pelo abandono, pela rejeição, se você for algum dia abandonado pelo seu cônjuge, se seu filho cair nas drogas, se você estiver numa crise financeira, se você está agora nesse momento desesperado porque não tem como pagar a fatura do cartão de crédito, não se desespere. Se você está para ser desalojado da sua casa, não se desespere, porque tudo isso é passageiro. Esses problemas que você enfrenta não serão para sempre. Virei outra vez. Não se turbe. A palavra turbar significa entrar em colapso emocional, desespero profundo. Jesus está dizendo: não fique desesperado. Eu vou voltar para resolver as coisas. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Eu me lembro de uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América tinham um grande capitão que estava resolvendo o problema do conflito com o Japão ali na parte do Pacífico, o Capitão MacArthur. O Capitão MacArthur, numa das investidas ali contra os japoneses, já quando estava para terminar a Segunda Guerra Mundial, ele acabou tendo uma derrota muito séria e ele conseguiu se safar. Mas antes de ele conseguir escapar com outros generais que estavam com ele ali, ele falou para grande parte dos soldados que ficaram, que deveriam dar uma notícia para os outros que estariam presos ali no Pacífico e foram realmente dentro de algumas horas depois aprisionados pelos japoneses. E a promessa foi o seguinte: não entrem em desespero, eu vou voltar para resgatar vocês. É interessante que quando MacArthur deu essa promessa, aqueles homens que ficaram ali e que não puderam escapar junto com o general, se agarraram a essa promessa como a única forma de se manter vivos. E eles sofreram muito, os japoneses chegaram, os japoneses tratavam aqueles soldados americanos como se fossem animais. E a guerra estava caminhando para o desfecho. Logo, depois de alguns dias, cairia as famosas bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki. Enquanto aqueles soldados americanos estavam ali, foi dada a ordem pelo governo japonês para que houvesse a execução de todo o pelotão. A execução aconteceria no dia após o relato que eu vou aqui contar para vocês. Os americanos estavam chorando em desespero, os soldados, porque sabiam que morreriam no dia seguinte. E foi quando, nesse momento de desespero deles, alguém se levantou e disse assim: o general MacArthur falou que voltaria para nos buscar. E muitos começaram a zombar, dizendo: não, mas ele não voltou até agora, não vai voltar. Enquanto eles estavam ali, naquela aflição, sabendo que aguardava o pelotão de fuzilamento, eles perceberam que alguns aviões começaram a fugiu aqui a palavra, voar por cima, do acampamento. Enquanto os aviões estavam voando por cima, eles jogaram vários rádios, com pequenos paraquedas, rádios, transmissores, que caíram próximo ao local em que eles estavam. E aqueles rádios que estavam assim, sendo lançados do céu traziam uma mensagem codificada direto numa frequência de rádio, e era a voz do comandante dizendo o seguinte: eu cheguei para libertá-los, não se desespere, eu cheguei. Eram os primeiros aviões de uma frota gigantesca de navios que estavam se aproximando e também de aviões, e eles entraram em combate com os japoneses, derrotaram os japoneses e libertaram os soldados que estavam ali. Interessante que quando eu tive o conhecimento dessa história, eu parei para pensar que essa história, de alguma forma, ela tipifica o que Jesus quer propor para nós aqui nas Escrituras. Ele está dizendo o seguinte: embora vocês estejam num mundo terrível de sofrimento, a minha promessa é de que eu vou voltar. Se um homem tão falho como eu e você, como o Capitão MacArthur, cumpriu a promessa porque sabia que ele precisava honrar a palavra dele, imagine Deus. Você acha mesmo que Jesus viria, morreria por nós e nos deixaria aqui abandonados para sempre? Jamais. O mesmo Deus que promete cumpre as suas promessas. O próprio Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Essa promessa da volta de Jesus é uma promessa maravilhosa. Eu quero agora conversar com vocês, para nós encerrarmos esse estudo, sobre alguns desdobramentos. Primeiro, por que Jesus voltará? Eu comentei aqui com vocês, ele voltará para manifestar a justiça e para resgatar os justos.
e botar um ponto final no sofrimento desse mundo, para inaugurar uma outra etapa da humanidade e da história do universo, onde nós não mais precisaremos conviver com o pecado. Agora, a grande pergunta que fica é como ele voltará? Vamos ler o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 30. Mateus 24, verso 30. Várias vezes nós nos deparamos com o relato da volta de Jesus, mas aqui em Mateus 24, verso 30, nós encontramos o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Jesus não vai voltar de maneira secreta. Não vai ser um arrebatamento secreto. E aqui nós temos um problema, porque muitas pessoas ensinam que a volta de Jesus será pelo arrebatamento secreto. Eu não tenho agora tempo para entrar nesse assunto e abordar todas as nuances desse assunto, mas quem acredita desta forma é influenciado por uma teologia, Charles Finney, que é basicamente o pai de uma escola chamada dispensacionalismo, e nessa escola, por uma interpretação, e agora, não tem, como eu falei, não tenho tempo para abordar todos os detalhes, mas chamada interpretação de dispensacionalista, ele pega e divide a história do mundo em 8 etapas, cada etapa Deus salvando de uma forma diferente, e pega a última parte da profecia de Daniel capítulo 9 e joga como se fosse cumprir no futuro e assim por diante, e diz que quando Jesus volta, ainda a vida continua normal aqui, depois de 1000 anos, tem uns 7 anos, e que vai surgir o anticristo. É um ensinamento que não tem base no relato claro da Bíblia, assim diz o Senhor. É uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia, porque nesse modo de entender, Jesus voltará de maneira secreta, e vai pegar só a igreja e a vida segue aqui na terra. Isso não existe. Cada vez que você vai para a Bíblia, você vai ver que quando se fala da volta de Jesus, se fala que é um dia que ele virá com poder e glória, com milhões de anjos. Apocalipse capítulo 6 diz que os ímpios vão olhar para Jesus e ao olhar para a glória de Cristo vão pedir para as montanhas cair sobre eles. Como é que isso vai ser secreto? Os ímpios em desespero vão desejar a morte. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 4 que diante da presença de Cristo, os ímpios morrerão e ficarão como esterco espalhado sobre a terra. Depois você vai encontrar isso em Jeremias capítulo 25 também. Se você vai para a palavra de Deus em Apocalipse 1, verso 7, diz que todo olho o verá. Jesus diz que como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não há espaço para imaginar. O único texto que é usado de maneira distorcida para ensinar essa questão do arrebatamento é quando Jesus diz assim: haverá 2 no campo, um será levado e outro será deixado. É verdade. Um será levado e outro será deixado. Mas primeiro, não diz que será um dia secreto e não diz que aquele que vai ser deixado com vida. Aqui está um ponto interessante, nós já vamos ver aqui na Bíblia. Portanto, primeira coisa, o evento será grandioso. A Bíblia diz em Apocalipse também 6 que os montes e ilhas vão ser movidos do seu lugar. Diz ali o profeta João que viu-se um sinal no céu e que o céu foi abalado como um pergaminho que se enrola. Diz que os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Aqui nós temos a indicação de que haverá terremotos, tsunamis, a terra estará, a natureza empolvorosa diante da manifestação de Cristo Jesus. A princípio aparecendo no céu com uma pequena nuvem escura, e ao redor dessa nuvem um clarão diferente. E aquela nuvem vai crescendo e tomando conta do céu, milhões e milhares de anjos. Milhões e milhares de anjos tomando conta do céu. A Bíblia diz que todo olho verá, Apocalipse 1, verso 7, ou seja, as pessoas estarão olhando para o céu. E naquele desespero, imagina as redes de televisão, o jornalismo tentando descrever o que está acontecendo. Mas o justo sabe o que está acontecendo, é Jesus que está voltando. A Bíblia fala que nesse momento a terra começa a tremer. Diz Apocalipse, quando você estuda a questão das pragas, em Apocalipse 16, que de repente pedras começarão a cair do céu de quase 30 quilos. Depois estuda Apocalipse 16, quase 30 quilos, matando os ímpios. Pedras fumegantes como se fossem meteoros caindo sobre a terra. E o mar se abalando, os montes tremendo, e no meio daquele pavor total, a Bíblia diz que os justos estarão calmos, com um sorriso no rosto, olhando para Jesus. Isaías 25, verso 9 diz assim: eis que naquele dia se dirá, eis que esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Não tem uma vez que eu falo sobre a voz de Jesus que eu não chore. Sabe por quê?
porque é a esperança da minha vida. A Bíblia diz que quando Ele voltar, por mais que nós sejamos ridicularizados hoje em dia, humilhados, porque aparentemente cremos numa coisa louca, naquele dia nós vamos poder mostrar para o mundo que o nosso Jesus é real. Nós vamos poder olhar nos olhos de Jesus. E Jesus vai dizer para nós, de acordo com a Bíblia, vinde benditos, possuí por herança o reino que vos preparei. Já pensou que coisa linda? Que coisa maravilhosa? Você poder contemplar Jesus. É uma imagem que eu tenho sempre aqui na minha mente, porque é a razão da minha vida, ver Jesus voltar. Poder um dia entender que a minha fé não é baseada em elementos apenas abstratos. A minha fé é baseada em algo real, um Deus que é vivo, um Deus que voltará para buscar os seus filhos. E a palavra de Deus diz que quando Ele vier com poder e grande glória, todos presenciarão e Ele enfim dará recompensa. Se você for para Mateus capítulo 16, verso 27, diz que Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras, conforme as suas escolhas. Deus dá liberdade para todos, mas naquele dia Ele vai poder retribuir a escolha que cada um fez. Quem escolheu Jesus terá vida, quem ficou contra Jesus terá perdição. É interessante que Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Deus quer salvar a todos. O próprio Jesus, ele nos assegura disso, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante que Jesus ele chega a destacar o seguinte, que Ele não quer que nenhum ímpio pereça. Através do apóstolo Pedro ele diz isso. Mas quer que todos cheguem ao arrependimento? Pedro diz claramente isso na sua segunda epístola, no capítulo 13, ele diz o seguinte, que um pouco antes da volta de Jesus, muitos vão dizer que não vai voltar coisa nenhuma. Desde o tempo dos nossos avós, bisavós, se fala da volta de Jesus e Ele não veio até hoje. Então Pedro diz assim, eles se esquecem que há muito tempo as pessoas também zombaram de um juízo que foi profetizado. Mas o dilúvio veio e destruiu. Agora o mesmo Jesus, o mesmo Deus, voltará para executar o juízo final. E diz Pedro que Ele não virá mais para destruir o mundo com água, mas sim com fogo. Então Pedro diz o seguinte, não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorada. Mas Ele está sendo longânimo, Ele está sendo bondoso, Ele está dando um tempo a mais de misericórdia. Mas diz Pedro que Ele virá e que vai pegar a muitos de surpresa, como um ladrão que chega sem avisar, pega a pessoa que está na casa de surpresa, virá como um ladrão. E essa questão de tempo, e alguns perguntam, mas por que Jesus não veio ainda? Por que passou 2000 anos? É interessante que o tempo para Deus não é como para nós. Pedro diz isso, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, a questão do tempo, se você analisa a narrativa bíblica desde o livro de Gênesis até agora, ou seja, desde o começo da história do pecado, passaram-se cerca de 6000 anos. 6000 anos. Desde o começo da história do pecado até agora, cerca de 6000 anos. E olha que interessante, quando você então entende isso, que passaram cerca de 6000 anos, você percebe que dentro da proposta divina é como se fosse 6 dias, não é muita coisa. E é interessante, e aqui eu vou colocar um ponto importante, não é um mandamento, mas é interessante que a cada mais ou menos cerca de 2000 anos, Deus interfere na história. A cada 2000 anos, mais ou menos, Deus interfere na história. Passado cerca de 2000 anos, veio o dilúvio. Passado mais cerca de 2000 anos, Jesus nasceu. E agora, passado mais cerca de 2000 anos, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Interessante que nós temos um paralelo aqui. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Nós estamos vivendo esses 6 dias de Deus, né? Se nós levarmos a proporção de que um dia é como 1000 anos. 6000 anos. Porque o 7º milênio, depois nós vamos aprender sobre isso, o 7º milênio será na eternidade, com os salvos celebrando a salvação junto com Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós analisamos a questão do tempo, Pedro já disse isso, que muitos iriam zombar dizendo que não vai voltar coisa nenhuma. Mas Pedro coloca ali, eles não sabem, eles ignoram uma coisa, que o dia do Senhor virá ladrão, virá como ladrão. E ele termina dizendo o seguinte, por isso nós precisamos nos preparar em santo procedimento para estarmos em pé na presença de Jesus. Tudo que está acontecendo no mundo, escuta o que eu estou dizendo para você, tudo que está acontecendo, e de maneira intensa, se intensificando, Primeira Guerra Mundial, quando você lê Mateus 24, Jesus colocou ali sinais marcantes.
ele disse que a sociedade ficaria fora do controle, ele fala de guerras, depois leia Mateus 24, ele fala de guerras, ele fala de fome, ele fala de desigualdade social, ele fala ali de promiscuidade, como foi nos dias de Noé. Então, tudo que está acontecendo, e Paulo acrescenta a onda crescente do homossexualismo, Paulo fala em Romanos capítulo 1, ou seja, a sociedade estaria em colapso, como nunca antes na história. Depois ele fala que haveria uma série de sinais físicos. Fala ali, Jesus Cristo, de terremotos. A Bíblia fala de, quando você estuda sobre a volta de Jesus, não só em Mateus 24, você vê que haveria ali terremotos, maremotos, nós vemos ali tempestades sendo profetizadas, ou seja, a natureza estaria fora do controle. E quando você estuda o que está acontecendo nos últimos dias, de algum tempo para cá, você percebe que coisas que nós nunca vimos na história da humanidade, desde o início do pecado até agora, estão acontecendo. Especialmente quando a abertura do 6º selo de Apocalipse, que está descrita em Apocalipse capítulo 6, você pode depois ler a abertura do 6º selo, aí nós temos uma série de eventos sobrenaturais que tomariam conta da natureza, do nosso mundo. Então, sinais da volta de Jesus. Então, quando você estuda isso tudo, e além disso, ele fala de sinais na sociedade, ele fala de sinais na natureza e ele fala de sinais do mundo religioso. Ele fala de falsos profetas, falsos pregadores, uma confusão danada. E quando você vai para Apocalipse, você vê ali a figura da Babilônia, que é a confusão religiosa em nome de Jesus, muito engano. É o que nós estamos vivendo hoje. Interessante que Pedro fala dessa confusão nessa segunda carta que ele escreveu no capítulo 2, dizendo que muitos movidos por avareza, antes da volta de Jesus, muitos pregadores se levantariam vendendo a fé, e propondo uma situação de que para você estar com Deus, você tem que dar muito dinheiro, e vender carro, e vender casa, sabe? Isso é ganância, fala que haveria um comércio da fé, e as pessoas seriam enganadas. Sinal da volta de Jesus é que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Agora, tudo isso que está acontecendo, vai culminar com duas coisas. Eu quero encerrar com isso. Duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz, devido ao tempo, eu vou aqui falar de cor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim: Porquanto ressoada a trombeta de Deus, dada a voz do arcanjo, Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória. E, dada a sua voz de ordem, ao soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa linda. Então, duas coisas aqui que nós vamos destacar. Primeiro, quando Jesus voltar, todos os que morreram não ficarão esquecidos por Deus, aqueles que andaram na presença de Jesus. Desde Adão até a última pessoa que morrer antes da volta de Cristo, todos os justos irão ressuscitar. Eu fico imaginando a emoção do encontro. Alguém podendo abraçar um querido. Você já perdeu alguém que você ama? Eu já perdi tantas pessoas que eu amo. Eu fico imaginando que o cemitério, que é o local mais triste deste mundo, não tem nada mais triste do que um cemitério, vai se transformar no dia da volta de Jesus no local mais alegre. Porque eu fico imaginando as sepulturas sendo estouradas, os anjos descendo. Jesus não vai pisar na terra, ele fica lá nas nuvens, mas ele dará a ordem e os anjos vão descer. E diz a palavra de Deus que os anjos recolherão todos os salvos na Argentina, no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, ali da Europa. Todos os salvos reunidos serão levados entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E aí Paulo termina dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo? Que há esperança na volta de Jesus até para os mortos. A morte, enfim, vai ser derrotada. Apocalipse diz que a morte é o último inimigo que será vencido. O último inimigo a ser derrotado é a morte. No dia da volta de Cristo Jesus, assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele trará novamente à vida todos os que estão dormindo o sono da morte e morreram em Jesus. Eu, por isso, não tenho medo da morte. Eu sei que a qualquer momento eu posso morrer. Mas por que eu não tenho medo? Porque como eu estou em Jesus, eu sou um pecador, falho, como você também é. Mas quem escolhe Jesus sabe que a morte não poderá segurar aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo vai ressuscitar. Olha que promessa linda. E vai ressuscitar transformado, diz a palavra de Deus, transformado. Olha o texto em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, aquele que está falando da morte, mas todos transformados seremos no abrir e piscar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus,
Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de corruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. No dia da volta de Jesus, eu tenho esperança de encontrar minha vovó, meu vovô, amigos, irmãos queridos, que eu tive ali a situação de fazer o funeral, que estão dormindo em Cristo Jesus. Quem você gostaria de encontrar quando Jesus voltar? Já pensou que coisa linda? Por que eu almejo tanto a volta de Jesus? Porque vai ser um momento de encontros. Encontro com os nossos queridos e encontro com Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós seremos levados para nos encontrar com Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz também que vai ser um dia terrível, porque os ímpios, aqueles que não ouviram o chamado de Deus, serão destruídos. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, diz que Jesus matará os ímpios pela manifestação da glória da sua vinda. Capítulo 1, verso 8 de 2 Tessalonicenses. Nesta mesma carta, 2 Tessalonicenses 2,8, fala que a manifestação da glória de Deus vai destruir os ímpios. Você já pensou o desespero? Eu fico imaginando o desespero de alguém que ouviu a Bíblia, que esteve na igreja, que foi batizado, mas que abandonou Jesus. Você já pensou? Esses vão ser os mais desesperados, os que estiverem vivos. A Bíblia diz que estes serão destruídos, fulminados pela manifestação da vinda de Cristo Jesus. Que coisa impressionante! Fulminados. Fulminados. Eu queria agora ter tempo, uma pena que a nossa transmissão não possibilita isso, mas eu queria poder ter tempo de mostrar para você as evidências que nós temos de que estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. Quando nós terminarmos a série Bíblia Ensina, nós vamos começar uma outra série. E nós vamos começar a série Apocalipse. E vai ser um estudo também maravilhoso. Nós vamos pegar capítulo por capítulo, nós vamos destrinchar ali o Apocalipse. E eu quero mostrar para você, hoje não vai dar tempo, o porquê que eu tenho evidências, não por minhas pressuposições, mas baseado na Bíblia, de que nós estamos a um passo da volta de Jesus. Nós estamos muito perto. Vou dizer uma coisa para você. Essa crise com o coronavírus não é o sinal da volta de Jesus, mas faz parte de uma conjuntura de sinais. Uma conjuntura de sinais. Haverá uma crise sem precedentes na história. Daniel capítulo 12, verso 1, diz que um pouco antes da volta de Jesus, se levantará Miguel para trazer salvação aos justos, num tempo de angústia qual nunca houve. E quando você estuda o Apocalipse, o livro de Daniel, Mateus, você percebe que alguns sinais são muito claros. Ali fala de guerras descontroladas, fala de crise econômica, fala de pestes, enfermidades. E quando a gente para analisar o que está acontecendo no mundo, é uma coisa assustadora. O coronavírus é apenas a ponta de iceberg de uma série de outras pestes que têm tomado conta desde o século passado, no século presente. A coisa só está piorando. Então, todas essas coisas que estão acontecendo são indicativos de que nós estamos a um passo da volta de Jesus. E o próprio Jesus disse isso, estou repetindo. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, quando virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nesse estudinho que vai estar aí na página, no Facebook, que você vai poder ver, ali tem uma série de sinais que nos mostram que nós estamos a um passo da volta de Jesus. Mas eu quero terminar esse estudo fazendo uma pergunta para você. Eu, aqui pela fé, estou olhando para os teus olhos agora. Você está vendo os meus. Eu não estou vendo os seus, mas pela fé eu estou vendo os seus olhos. E eu queria fazer uma pergunta para você. A volta de Jesus tem sido a preocupação central da sua vida? A gente se preocupa com tantas coisas nesse mundo, não é verdade? Quem não tem casa está preocupado em comprar uma casa. Quem tem casa muitas vezes está preocupado em quitar o apartamento ou a casa. Aquele que já tem a casa está preocupado em comprar uma segunda casa. Quem não é aposentado está preocupado em trabalhar para ter uma boa aposentadoria. Quem está aposentado está preocupado em curtir a aposentadoria. Quem não tem o carro quer comprar carro. Quem tem carro quer trocar de carro. A gente tem tantas preocupações nesse mundo. Comprar roupas, educar os filhos. A gente pensa em tantas coisas, mas vou dizer uma coisa para você. Tudo nessa vida passa. Tudo. A casa que você mora um dia não será sua. Quando a gente morre, a gente não leva nada. Quando a gente morre, a única coisa que a gente leva é aquela roupa que nós vestimos quando estamos dentro do caixão e a certeza de que ou nós estamos salvos ou nós estamos perdidos.
O tempo é agora, diz Hebreus capítulo 3. Sabe por que o tempo é agora? Porque não haverá uma segunda chance. Hoje é o dia de você escolher estar preparado para a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, tudo o que você viveu vai se resumir em uma coisa. Você se preparou ou não para se encontrar com Deus? É interessante que a Bíblia faz um chamado. Uma pena que eu não posso falar mais sobre chamado. Tem um sermão que eu gosto de pregar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está se preparando para encontrar com Deus? A gente não se prepara para encontrar com Deus ficando assistindo só televisão, só assistindo jornal, só correndo atrás do dinheiro, só chorando os nossos problemas. A gente se prepara para se encontrar com Deus de joelhos na presença dele. Eu queria fazer um convite para você. Se até agora a volta de Jesus, o encontro com Deus, não tem sido o aspecto fundamental da sua vida, coloque isso como a prioridade número 1. Porque no final da pena, ao final de tudo, é a única coisa que realmente vai ter valido a pena. Feche os seus olhos. Senhor Deus, através desse estudo nós tivemos a certeza de que em breve Jesus Cristo vai voltar. Quer nós queiramos ou não, quer aceitemos ou não, a Tua palavra nos assegura que muito em breve nós veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos estar preparados naquele dia. Nós não sabemos ainda quanto tempo está diante de nós antes da volta de Jesus. Pode ser alguns meses, pode ser poucos anos, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas a certeza que nós temos é que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, que cada pessoa que está assistindo esse estudo esteja preparada para receber de Jesus a vida eterna, a coroa da vitória. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui fica um abraço especial para você. E se você quiser, você pode acessar esse estudo lá no Facebook que você está assistindo, tá bom? Você tem lá o estudo para você acompanhar. E fica um abraço especial que quando Cristo voltar, também possamos estar juntos para receber de Jesus a vida eterna. Deus abençoe você.